Olá, sempre muito bom estar com você em cada um dos programas Cabeça para Cima, que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Uma delícia chegar até você, conversar com você, ter o seu retorno do quanto a nossa programação abençoa a sua vida, da sua família, dos seus amigos. Isso nos encoraja, isso nos dá vontade e conforto, estímulo para progredir, sempre com uma programação que fala do amor de Jesus, mesmo quando a gente não está falando sobre temas da Bíblia ou qualquer outra questão. A nossa missão é transmitir Jesus e esse amor tem chegado até você e você tem sentido esse amor, você tem se sentido abençoado. Isso é muito bom. É o que nós, de fato, queremos fazer. E agradecemos a Deus, porque Ele tem nos capacitado e nos dado o privilégio de servi-lo através da Rede Boas Novas de televisão. Muitas pessoas já entenderam o tamanho do desafio de se fazer uma televisão como nós fazemos aqui. E essas pessoas, elas entenderam e se mobilizaram. E se mobilizaram inclusive porque elas sabem que quando elas semeiam aqui na Boas Novas, elas estão também cumprindo o ID de Jesus. Exatamente o mandamento de ir por todo o mundo e falar do amor dele para toda a criatura. As ondas de rádio e de televisão, elas permitem que essa informação ela chegue em lugares que muitas vezes nós não podemos chegar. E essa informação chega também em lugares de fácil acesso, onde a informação geral da televisão secular, com uma mensagem que muitas vezes não é a melhor mensagem, também chega. E a gente pode, portanto, se contrapor a essa mensagem, a gente pode se posicionar, a gente pode falar que Deus existe sim e que Ele nos ama e que um dia Ele morreu para salvar toda a criatura. É isso que você faz, semeador de boas novas, quando você semeia aqui. Por isso, é tão importante a gente registrar o nosso agradecimento. Obrigada, porque você já tem a visão, porque você se mobiliza, porque você ora pelas boas novas, porque você contribui para que nós possamos nos manter no ar 24 horas por dia, transmitindo Jesus. E você que ainda não é um semeador, mas também tem sido abençoado, está na hora de se mexer, está na hora de entender que você precisa fazer parte desse desafio, precisa fazer parte dessa história. Está na hora de você semear. Agora, olha, liga aí, 2126-6300 ou www.boasnovas.tv. É o caminho, o endereço certo para que você se torne um semeador. Fica parado não, deixa Deus te usar. E essa é uma forma de você se colocar nas mãos do Senhor. 2126-6300 ou www.boasnovas.tv. Assim você se torna um semeador. Semeador não da empresa Boas Novas, mas um semeador de boas novas de Cristo para todo o povo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe todos vocês, queridos telespectadores, que Ele possa atender os desejos dos seus corações, que Ele possa cobrir a sua casa de graça e misericórdia todos os dias. Paz, muita paz para você. Cabeça para Cima de hoje volta a conversar com você, como sempre, sobre temas da atualidade e que possam fazer diferença no nosso dia a dia. Alguns anos atrás, a AIDS, ela chamou a atenção da nossa sociedade, de um modo geral, de uma maneira que a gente pode considerar quase dramática. Mas aí todo mundo prestou atenção, governo, sociedade, prestou atenção, se envolveu, respondeu, usando inclusive medidas preventivas, até se chegar a um ponto em que se considerou essa doença sob controle. Contudo, nos últimos 6 anos, parece que esse quadro vem se revertendo. Nos últimos 6 anos, o número de pessoas infectadas ele cresceu na ordem de 50%, especialmente no segmento jovem. O que está acontecendo? Que esse problema, que essa doença, parece que está fugindo do controle, fugindo de nossas mãos. O que é possível, preciso, necessário fazer para que a gente volte a ter essa doença sob controle, para que se reverta o quadro que se apresenta nesse momento. Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você sobre AIDS, porque volta a ser importante a gente falar e a gente agir em relação a esse tema. Começamos com o nosso informativo e já um time especial para conversar conosco.
A AIDS é o estágio mais avançado da doença, que ataca o sistema imunológico. A síndrome da imunodeficiência adquirida, como também é chamada, é causada pelo HIV. Como esse vírus ataca as células de defesa do nosso corpo, o organismo fica mais vulnerável a diversas doenças, de um simples resfriado a infecções mais graves, como a tuberculose ou o câncer. Há alguns anos, receber o diagnóstico de AIDS era uma sentença de morte, mas hoje em dia é possível ser soropositivo e viver com certa qualidade de vida. Basta tomar os medicamentos indicados e seguir corretamente as recomendações médicas. Em 2004, havia 9,6 casos de AIDS em cada grupo de 100 mil habitantes, de 15 a 24 anos. Em 2013, o índice saltou para 12,7. Ao todo, 4.414 jovens foram detectados com o vírus em 2013, enquanto em 2004 haviam sido 3.453. Pois é, você está vendo? As notícias não são boas, né? Especialmente os jovens. Por que os jovens deixaram de prestar atenção nessa questão? Esse é um dos pontos que a gente quer entender no programa de hoje. Vamos voltar a falar sobre o que é essa doença, por que, na verdade, as pessoas que às vezes são infectadas, elas morrem muito mais por outras doenças, que não a AIDS propriamente dita, mas principalmente entender como reverter o quadro de crescimento da AIDS em nosso país. Conosco aqui no estúdio, para nos ajudar nessa reflexão, eu recebo o Renato da Mata. O Renato é membro da Secretaria Executiva do Fórum de ONGs AIDS do Rio de Janeiro. E ele é também coordenador de articulação política do Grupo pela Vida de Niterói. Muitíssimo obrigada, você já esteve com a gente em outros momentos, hoje volta aqui. Muito bom ter você aqui para conversarmos novamente, Renato. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar presente aqui no Cabeça para Cima. Esse programa aqui sempre traz muitas informações, novidades a toda a população. Obrigadíssima, né? Tempo importante da gente voltar a falar sobre AIDS, né? Muitíssimo importante, ainda mais quando nós estamos vendo, né, os dados epidemiológicos subirem, aumentarem, principalmente nas populações dos jovens gays, os dos jovens, e a questão hoje em dia está muito séria, né? Eu estava até comentando com a doutora que esses jovens, né, muitos deles foram salvos da transmissão vertical de mãe para filho, e hoje essas mesmas crianças que foram salvas, né, que muitas eram filhas de pessoas soropositivas e hoje estão se contaminando. Ou seja, nós estamos perdendo todo um trabalho, né, de anos atrás. Pois é. Mas vamos já entender um pouquinho mais essa questão e ver como é que a gente pode chegar aí na mente desses jovens e reverter de novo esse quadro, né? Porque ele é possível. Deixa eu apresentar antes a nossa segunda convidada, que é a Sandra Wagner Cardoso, médica infectologista, pesquisadora do INI, que é o Instituto Nacional de Infectologia da Fundação Oswaldo Cruz, conhecida Fiocruz. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Olá. Obrigada, eu agradeço o convite. Então, você também considera um tempo importante da gente voltar a falar? Temos que falar mais sobre a AIDS? Sem dúvida. Eu acho que a questão maior é assim, a gente voltar a falar de algo que, na verdade, nós nunca deveríamos ter deixado de falar. Então, eu acho que é fundamental que isso não só seja reativado agora, como se tem sugerido, como se tem tentado fazer, mas também que isso continue para os próximos anos, até que a gente realmente obtenha um controle definitivo da doença. Vocês têm alguma notícia se essa questão do aumento de casos, ele vem acontecendo especificamente aqui no Brasil ou é um dado mundial também? Porque chama atenção, né? Algo que de repente parecia sob controle e a gente começar a ter um crescimento de novo dessa doença, é uma pena. Na maioria dos lugares do mundo, a doença vem se reduzindo, o número de casos vem caindo. O Brasil é um dos países onde, ao contrário do que se esperava, ao contrário do que aconteceu em muitos outros locais, onde se obteve um melhor controle, houve esse aumento especialmente nesse grupo dos indivíduos mais jovens,
que são mais vulneráveis em relação à aquisição da infecção, né? O fato de existir medicação, como foi dito no nosso informativo inicial, né? Anos atrás, você dizer que tinha AIDS era aquela coisa, sentença de morte. O pessoal ficava logo apavorado, todo mundo, meu Deus, era uma coisa do outro mundo. Hoje, de repente, se encara isso com mais naturalidade. Tá bom, até tem um lado bacana nisso, mas está mostrando que essa naturalidade aí está sendo perigosa, né? Muitíssima, porque estamos vivendo, né, uma falsa sensação de segurança. Né? O que as pessoas pensam, qual a visão que as pessoas têm hoje da AIDS? Que é uma doença totalmente controlada, como se fosse um diabetes, uma pressão alta, e gera aquela falsa sensação de segurança. Só que não é bem assim, né? A AIDS hoje, mesmo com as medicações, é uma doença muito séria, muito grave, é uma doença que tá considerada crônica degenerativa, tá, com características degenerativas. Existem os efeitos adversos da medicação e também, dentre outras complicações, nós temos também a inflamação crônica do sistema nervoso central, que a doutora até pode explicar melhor isso, né? E o que ocorre? O que eu posso dizer para os jovens? Ter AIDS não é legal, né? Porque eu sou portador do vírus há 14 anos, né? E você sempre dizer que você vai ter uma vida 100% normal, isso não existe. Você não tem, né? Seja pela questão da discriminação, né, que as pessoas são bem discriminadas, são pela questão de afetividade, uma série de complicações também, né? E que se a pessoa não tiver muito cuidado, ela chega a ter até uma morte social. Ela é excluída do seu trabalho, apesar de todas as informações que se tem hoje, né, de tudo por tudo, afeta muito a sua vida pessoal e afeta também o seu modo de viver, que você tem que ter mais atenção com a sua saúde, você tem que estar mais antenado com alguma coisa que aparece. Mesmo você tendo um CD4, né, que é as células de defesa do organismo altas, né, você sempre tem que ter um cuidado redobrado. Então, assim, o que eu digo para os jovens? Gente, não é legal ter HIV, vamos nos cuidar, nos preservar a nossa saúde, né, e principalmente dos seus parceiros. Pois é, porque é isso, a AIDS ela é uma doença que mata. A questão todo um progresso aconteceu. Então, quando a gente fala que ter AIDS hoje não é mais a sentença de morte, que era no início da década de 80, né? Final da década de 80, início dos anos 90, a gente começou a ter já uma queda da mortalidade. Com a chegada dos novos medicamentos que ficaram conhecidos como coquetel, as pessoas deixaram de morrer de AIDS, mas ainda se morre de AIDS, especialmente se o diagnóstico for feito de forma tardia. Então, tem duas questões aí. Uma, que eu acho que é o fundamental foco do nosso bate-papo hoje aqui, é uma doença prevenível. Embora ela não tenha cura, ela é uma doença prevenível, como existem várias doenças infecciosas que podem ser prevenidas. Algumas por vacina, não é o caso da AIDS, mas existem formas de prevenção. Então, eu acho que isso é o importante. E não é porque existe um tratamento para uma doença que eu posso considerar que eu devo correr risco suficiente na minha vida para adquirir aquela doença se ela é prevenível. Claro. Então, é importante a gente entender que, da mesma forma como às vezes a gente compara com a hipertensão e com o diabetes, porque é uma doença crônica com esse aspecto, quem tem hipertensão, tem diabetes, está fazendo o seu tratamento, está fazendo o seu acompanhamento. Só que a AIDS, ela tem o HIV, ela pode ser prevenida, né? Então, é uma coisa que a gente tem que tentar trazer a informação para de que forma eu posso me prevenir. Então, não é assim, eu posso relaxar e levar a minha vida como eu bem entender e fazer tudo como eu quiser, eu posso ter relação sexual desprotegida, porque qualquer coisa, se eu pegar esse vírus, existe tratamento. O raciocínio não pode ser esse, porque com qualquer doença é uma doença. Eu não quero, por exemplo, escolher ter diabetes, ou escolher ter hipertensão, ou escolher ter um câncer. Se eu tiver, eu vou me tratar, eu vou buscar o melhor tratamento possível. Mas não é uma coisa que a gente deve buscar ou se expor a ponto de se arriscar
desse jeito. Então, eu acho que a questão maior é a informação de como eu posso me prevenir, como eu posso evitar que isso aconteça comigo, ou como eu posso ajudar a evitar que isso aconteça com outras pessoas. Porque isso, né? Quer dizer, o que você está dizendo. O fato de existir agora não é mais uma sentença de morte, porque agora, inclusive, medicamentos, né? Já teve uma evolução muito grande nessa história. Mesmo os medicamentos mais atualizados, os efeitos colaterais são menores, a forma de administração é um pouco mais fácil. Mas por que escolher esse caminho se isso vai me deixar exposto, se isso vai, não só a mim, né? Mas a toda uma população, até a família, etc. A ideia é prevenir. Eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, eu vou dar a primeira paradinha e volto. E no próximo bloco, até para a gente poder falar na prevenção, vamos falar na doença. O que é a AIDS, como é que ela afeta o indivíduo, o que significa mesmo esse tipo de doença, né? Porque às vezes a gente vê pessoas que têm o vírus da AIDS e elas morrem, elas são mais vulneráveis a outras doenças, a uma tuberculose, a uma gripe, a uma isso, a uma aquilo. Por que isso acontece, né? E acho que isso pode ajudar aquilo que você acabou de dizer. Vamos prevenir, porque esse é o melhor caminho. E sinalizar para esses jovens que escaparam muitas vezes de uma contaminação, né, pela questão da contaminação materna, graças a Deus, perderam a sua chance e vão depois se expor e se colocar aí, né? Numa exposição sexual. Numa exposição sexual desnecessária. É só cuidar e ficar bem, né? Vamos para o intervalo, a gente volta já já. Cabeça pra cima.